Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Cristo Redentor. Estou aqui mais uma vez para colaborar com o momento das reflexões doutrinárias, reflexões do Evangelho. Então, que neste momento roguemos as bênçãos do alto, o envolvimento da paz de Jesus, para que a nossa paz seja despertada, e o amparo para todos os seres espirituais que nos encontramos na Terra, encarnados e desencarnados neste momento. As reflexões de hoje têm como título A Bênção do Estímulo. É da obra de Neio Lúcio, Espírito, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E Neio Lúcio, um espírito que vem caminhando com Jesus ao longo dos tempos, conviveu na época em que ele aqui esteve conosco, e depois no plano espiritual, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, Neio Lúcio nos conta sobre os encontros de Jesus em casa de Simão Pedro, com os apóstolos, com os discípulos, com o povo de modo geral. E a casa de Simão Pedro foi onde Jesus assentou sua base de trabalho. São 50 capítulos, em forma de encontros, de tirando dúvidas, de comentários, de elucidações do mestre para com a comunidade daquela época. E hoje o tema fala sobre o estímulo nesta grande obra com título bem sugestivo, Jesus no Lar. E nessa noite, o tema que estava sendo abordado por eles na conversação era justamente sobre a verdade. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe, um deles presente, afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Então, a verdade, sim, em todos os momentos. Mas cuidado para que não usemos a verdade como uma espada que fere. Ao invés de uma espada que desperte para a realidade, que console, que conforte, tomemos cuidado para não ser uma espada que fere. E como sempre, eles buscaram o concurso de Jesus para que o mestre pudesse apresentar suas contribuições para essa grande dúvida que eles tinham acerca do uso da verdade. Então, mais uma vez, Neio Lúcio nos conta que Jesus trouxe uma história. História essa que estava vinculada também ao trabalho dele com as parábolas. E ele sabia muito bem que, através das histórias, é um método didático, um método pedagógico que nos auxilia na compreensão, a perceber a moral da história. Então, ele nos conta que um determinado senhor, trabalhador, dedicado, para deixar bens para a família, a esposa e 6 filhos, ele trabalhou muito e construiu uma grande fortuna, uma quantidade imensa de coisas materiais que lhe dava prestígio junto à sociedade e à comunidade onde ele vivia. Mas em determinado momento, com o passar do tempo, ele foi envolvido em várias dívidas. E para pagar essas dívidas, ele teve que, com o tempo, ir se desfazendo dos bens que haviam constituído. E de uma hora para outra ele se viu sem nada de tudo aquilo que havia sido construído, levando assim a tristeza, a desolação, a esposa, os filhos e ele próprio. De modo que, ralado por esse momento de melancolia, de fraqueza, de desastre comercial, ralado de dor, de tristeza, ele veio a falecer. Desencarna e deixa a família repentinamente numa situação muito delicada, desprovida de bens materiais para a sua sobrevivência. Depois de algum tempo, após o seu sepultamento, a viúva convoca os filhos para uma reunião. 6 rapazes valorosos, jovens, senta diante da mesa e diz: meus filhos, o nosso companheiro, pai de vocês, não nos deixou a míngua. Ele nos deixou um grande tesouro. Aguardem que aqui eu vou buscar.
Então foi lá dentro e trouxe uma caixa de madeira com uma espécie de baú, colocou sobre a mesa e disse: não estamos desprovidos de tudo. Aqui o seu pai nos deixou um legado muito importante, mas nós não vamos abrir agora, nós não vamos utilizar. Só vamos fazer isso se a situação for muito precária, se a fome bater à nossa porta. Mas vamos ter confiança e vamos trabalhar. Vamos conseguir vencer as dificuldades, exaltar de novo o nome de seu pai, o nome da família, e vamos trabalhar, vamos unir esforços para que nós consigamos vencer esse obstáculo, essa dificuldade. O que é que vocês acham? Então eles sorriram, sentiram-se estimulados por aquela senhora, aquela matrona dedicada, honesta, mãe, e ela foi, guardou o material, e a partir do dia seguinte, eles se comprometeram juntos, unidos, de trabalharem na gleba de terra que alugaram, para plantar, para colher, para vender, e assim o fizeram. Contando sempre com o apoio desta mãe valorosa, que lhes incentivavam o estímulo naquele momento. Então assim eles constituíram uma grande fortuna novamente, pagaram os débitos constituídos pelo pai naquele instante, sanaram as dificuldades e voltaram a ter uma vida digna de alimentação, de respeito diante da sociedade. 6 anos depois. Então ela senta com eles novamente à mesa, os rapazes já bem mais maduros, mais experientes, e traz aquela caixa novamente. Disse: agora sim, chegou a hora de nós abrirmos a caixa para ver o presente valoroso que o pai de vocês deixou para nós. E eles se entreolharam-se, sorriram, curiosos, contentes, satisfeitos com o trabalho realizado, quando ela, sem nenhum esforço, abriu a caixa com facilidade e tirou um pergaminho. Os pergaminhos antigos eram onde se escreviam as leis, as mensagens superiores da época. E neste pergaminho, já amarelado pelo tempo, estava escrito: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Esta mensagem de Salomão, deixando orientação para os seus seguidores, para aqueles que eram orientados por ele, dizendo que o filho sábio que obedece à lei maternal, que compreende o papel da mãe, do pai, alegra o pai, e o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, naquele momento, aqueles filhos foram sensatos, ouvindo o conselho daquela mãe, daquela mulher valorosa. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. Então tudo que é conquistado com impiedade, com ganância, com desonestidade, não tem proveito, que vai trazer para o indivíduo as reações negativas que terão que ser ajustadas. O Senhor nunca deixa com fome a alma do justo. Entretanto, ele recusa a fazenda dos ímpios, dos mentirosos, dos enganosos, daqueles que não trabalham, que não constituem o patrimônio espiritual devido para a sua própria formação. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Então, nós sempre ouvimos o velho ditado que aquilo que se consegue com trabalho, com honestidade, tem mais valor. Valor para o espírito, porque são as construções íntimas de cada um de nós. Então eles se entreolharam-se, sorriram, surpresos. Mas a senhora disse que aí tinha um tesouro, então esse é o grande tesouro que o pai de vocês deixou para todos nós. Então eles se abraçaram, se uniram, sentiram satisfeitos e com certeza
este pai, no plano espiritual, onde quer que estivesse, poderia estar até presente nesta reunião, sentindo as vibrações, a alegria, e ter auxiliado também, estimulando esses filhos e essa esposa, que foi a sua companheira até então, para prosseguirem no trabalho que era devido, o trabalho do bem. A fazenda constituída com amor, com dedicação e com trabalho. Então, ao final desta preleção, desse esclarecimento, silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos. E fim da ligeira pausa, ele terminou sentencioso, dizendo: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espeziemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Então o mestre silenciava para permitir que quem o ouvia naquele instante pudesse refletir. Então houve contentamento, curiosidade, discípulos. Naquele momento ele fez ligeira pausa e disse: quem aqui poderia dizer que esta mãe era uma mentirosa, era uma enganadora? Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Ela falou do legado que o pai deixou, do grande tesouro que o pai deixou, e realmente esse tesouro foi o estímulo para que os filhos pudessem mostrar sua força, sua disposição, seu trabalho e reconstruir o que eles haviam perdido para a sua manutenção. Então, não foi uma pessoa enganosa, que ela trouxe a verdade. Só que um tesouro de ordem espiritual. Um tesouro que estimula no íntimo e não mata o esforço de ninguém, não mata o estímulo, que muitas vezes desavisadamente nós ouvimos coisas de alguém que coloca os nossos projetos lá para baixo. Fiquemos atentos para não ouvir as palavras e as mensagens que desestimulam dos nossos bons projetos. Então, que busquemos sempre estimular a verdade, mas não a usamos como uma espada que fere, porque muitas vezes o outro recua e não consegue levar adiante as suas propostas e os seus projetos. Então esta mensagem tem como fundo fundamental em todo o seu processo a esperança. Nós percebemos que esta mulher é uma mulher que tem esperança, tinha fé, e assim educou seus filhos, na fé e na esperança, para eles valorizarem o tesouro espiritual e, como consequência, a busca do tesouro material. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que o demais lhe será dado por acréscimo da bondade e da misericórdia do Pai. Então vejamos o que é a esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum, porque a esperança está no íntimo e na consciência de cada um de nós. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo, a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Que a esperança é a fé aliada ao futuro. É um voo mais alto, saber da nossa destinação de espíritos imortais para a perfeição. Então estamos no labor, estamos nós no campo que o Senhor nos oferece para que nós possamos plantar, semear e colher no futuro. Então que sejam as boas plantações, que seja através do estímulo, da perseverança e da fé, para que não desanimemos deixando o campo ser consumido pelas ervas daninhas. Então, a fé dessas criaturas, dessa senhora, naquele momento, estava alimentando esses jovens 6 filhos que trabalharam incansavelmente. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação
do futuro. A sequência natural das coisas. A noite espera o dia, quando o sol desaparece, a noite se faz presente, quando o sol volta, o dia novamente, a flor, o fruto só vem depois que a flor aparece. Naturalmente, o verme, o porvir, e assim, consequentemente, naturalmente, são as leis que regem o universo. E nós, seres humanos, em estados humanos, agora nesse momento reencarnados, ainda mesmo que mergulhemos na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, seremos sempre socorridos pelo Criador e mantenedor da vida, que é nosso Pai. Sempre Ele vai prover, Deus provê e Deus proverá. A sua misericórdia nunca vai nos faltar, porque é justo, bom, amoroso, perfeitamente, infinitamente em todas as suas qualidades. Então isso é a confiança, é a busca do reino de Deus, que Jesus diz que está em nós, que o demais nos será dado por acréscimo dessa bondade, dessa justiça e dessa misericórdia. Então, estimulados, estejamos sempre para realizarmos os nossos projetos de vida. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Esperança, evangelho segundo o Espiritismo. Então, esperar é trabalhar construindo para que amanhã seja um dia melhor. O futuro que nós viveremos como um presente. Então, Jesus, na condição de mestre, de orientador, de modelo e guia, de espírito sábio, irmão amigo de todas as horas, sempre soube disso. Nem sempre nós acertamos inteiramente. Os erros são próprios da nossa escala evolutiva. E no estado em que nós nos encontramos, estamos nas tentativas de erros e acertos. Então, quando percebemos os acertos, seja o nosso falar se ensina ou não, seja segurança, firmeza, fé em nós próprios, nas qualidades, nas potencialidades que nós somos dotados pela providência, pela justiça e pela bondade do Pai. Então, nesse instante, buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá está a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé vela pelas suas duas filhas sublimadas, duas filhas amorosas, duas filhas que estimulam todo e qualquer espírito, porque a fé é inata em nossa consciência, como um germe, como um grão de mostarda, como disse o mestre. E a depender do nosso movimento, das nossas ações, essa fé vai crescendo, ampliando a cada dia. E o Evangelho nos diz que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, a esperança e a caridade. Quem tem fé trabalha. Quem tem fé é estimulado e estimula também os outros. A bênção do estímulo. Esta senhora da história contada por Ney Lúcio, uma pessoa de fé. O marido retorna ao plano espiritual, mas com certeza ela tem fé na imortalidade da alma, e sabendo que ele estivesse onde estivesse, em que condições, se sentiria bem, estimulado, alegre, vendo-a orientar os filhos que Deus lhes confiou, como o papel da maternidade e da paternidade. Então, para ser proveitosa a nossa fé, tem que ser ativa. Tiago já nos diz no Evangelho que fé sem ação, sem obra, ela enfraquece, ela morre, porque o indivíduo não crê nas suas próprias possibilidades. Então, a fé é que nos move as montanhas íntimas, sejam elas de ordem material ou de ordem espiritual. Nós estaremos sempre estimulados para vencermos as dificuldades, as vicissitudes, as experiências que a vida nos oferece para crescer.
E o Espírito continua, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então Jesus nos prometeu que enviaria um Consolador para que ficasse conosco eternamente. E nós aguardávamos, nós aguardamos, nós tivemos esperança e a palavra dele se cumpriu. Sim, sim, não, não. A fé é uma trindade inseparável com a esperança e com a caridade. Realização das promessas do Senhor. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador veio porque nós nos enchemos de fé e de esperança, porque a palavra dele é palavra para a vida eterna. E todas elas se cumprem, se cumpriram e continuarão se cumprindo, para que nós sejamos estimulados ao trabalho íntimo para a nossa evolução, para a nossa perfeição espiritual. Então o Espírito pergunta: a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Não é ela que faz isso? Com certeza. E ele continua: se não tiverdes fé, se nós não tivermos fé, o que é que nós vamos esperar da vida, nem do futuro, nem do amanhã? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, fé, esperança, caridade, amor, reconhecimento, trabalho. José, Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1862. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então, valorosamente, a verdade estará aliada à fé. Mas muitas vezes, repetindo, não precisamos jogar essa verdade ao sabor do vento, que podemos esbarrar numa situação difícil, numa situação constrangedora. Então, trabalho, confiança, perseverança. E aí, com certeza, nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Quem não conhece essa obra, é preciso conhecer. Principalmente a quem faz o culto do Evangelho no lar. O título é Jesus no lar. Momentos sublimes, momentos importantíssimos de reflexões, através de exemplos, de histórias e de formatação no final da essência da letra, que vai além e transcende para o espírito imortal. Psicografia de Chico Xavier, o espírito Nélio Lúcio, que é um trabalhador da Seara de Jesus de Nazaré. Então, muita paz para todos nós, que Jesus continue nos abençoando, que possamos rogar a Deus neste momento, Criador e mantenedor da vida, o desenvolvimento da fé em cada um de nós, seres que habitamos o planeta Terra, em todos os momentos. Esperança, estímulo pelo trabalho primordial da nossa existência, que é o aperfeiçoamento das potencialidades divinas que estão em nós, latentes, aguardando os momentos para que o estímulo nos auxilie a caminhar, a conhecer, amarmos uns aos outros, como diz o Mestre de Nazaré, e o Espírito Verdade nos convidando: escutai-me, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos, que é semelhante a um e ao outro. Que amor e instrução andam casados para nos estimular para o bem, para o bom e para o belo. Fiquemos em paz. Obrigado mais uma vez pelo convite e dessa oportunidade de estudo e de reflexões, e que o Senhor da vida esteja sempre conosco, fortalecendo a equipe de trabalhadores do Cristo Redentor, encarnados e desencarnados. Muita paz.